Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite de domingo para poder compartilhar com você uma palavra de Deus que possa edificar o seu coração, a sua vida e a sua casa. E eu quero, nessa ocasião, convidar você para um momento de oração. Nós vamos iniciar esse tempo de meditação na palavra de Deus orando. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar juntos nesse momento. Vamos fazer isso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite de domingo, quando nós podemos estar aqui na presença do Senhor, lendo a tua palavra, meditando nela e tendo a oportunidade de ser edificados mediante a fé, mediante a palavra do Senhor que escutamos. Que haja, ó Deus, nessa hora, paz no coração e nos lares das pessoas que estão nos acompanhando nessa ministração. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu dizer para você algo muito importante. Esse é o primeiro domingo do mês de maio. E nessa noite, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. E eu quero falar para nossa edificação nessa noite sobre princípios para que possamos edificar um casamento saudável. Durante o mês de maio eu tenho sempre aproveitado essa oportunidade para falar para as famílias. E eu quero então iniciar nesse primeiro domingo de maio falando para as nossas famílias, princípios para edificar um casamento saudável. Quais são esses princípios que podem edificar o nosso casamento, a nossa vida em família? É sobre isso que eu quero ver com você nessa noite e por isso eu escolhi 4 versículos diferentes, porque eles tratam de aspectos muito importantes para a nossa vida conjugal. Eles estão em pelo menos 3 livros, em 4 livros diferentes da Bíblia, são 5 versículos em 4 livros diferentes da Bíblia. Então, o primeiro deles é Provérbios 18, 21. A palavra de Deus nos diz lá, vamos ler. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O segundo texto é Malaquias 4, 6. Abra sua Bíblia comigo lá em Malaquias capítulo 4, verso 6. Malaquias 4, 6, a palavra de Deus diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O terceiro texto está em Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios 4, 28. Efésios 4, 28, ele nos fala algo também muito importante. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 29, veja aí o capítulo 5, o verso Efésios, capítulo de número 5, vou abrir aqui, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E o último texto é Colossenses 3,13, que trata sobre também o relacionamento da família. Colossenses 3,13, e a palavra de Deus diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, meus amados. A palavra de Deus, ela sempre deu grande importância à família. A família, ela é um projeto de Deus, ela foi criada pelo Senhor. E esses textos que nós lemos aqui da palavra de Deus, trata sobre uma vida
possível, saudável, dentro do relacionamento conjugal e da família. A construção de um casamento saudável, ela é mais importante do que qualquer sucesso que qualquer pessoa possa ter na vida. A pessoa pode ser uma pessoa muito vitoriosa fora de casa, mas se ela perder a sua família, ela será uma pessoa derrotada. O sucesso que alguém possa ter fora da sua casa, e com ele trazendo o sacrifício da sua família, da perda da sua família, isso é puro prejuízo. Nenhum sucesso compensa o fracasso da minha ou da sua família ou da nossa família. E esses textos que nós lemos aqui na palavra de Deus nos falam de princípios importantes que, se forem observados, eles vão edificar o nosso casamento, eles vão tornar saudável a nossa relação na família, no dia a dia. Mas que princípios são esses que podem edificar o nosso casamento e torná-lo saudável, e tornar a nossa família um lugar agradável, tornar a nossa casa um lugar de saúde? Que princípios são esses? Veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que para se edificar um casamento saudável, é preciso que você e eu tenhamos uma boa comunicação. Aqui em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O que a Bíblia está dizendo é que a comunicação é o oxigênio que possibilita a família respirar. Esse texto nos diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Nós podemos dar vida ou matar o nosso relacionamento familiar, dependendo de como nós nos comunicamos dentro da nossa casa, dependendo de como nós usamos as palavras no nosso relacionamento familiar. Em muitas famílias, por exemplo, o diálogo já está morrendo, e a morte do diálogo é como a separação que vai aumentando pouco a pouco a cada dia. E quando acaba o diálogo na nossa família, no nosso casamento, as pessoas morrem por dentro. A falta de diálogo, a falta de conversa entre o casal tem sido uma das principais razões de crise no casamento, e é a razão de muitas separações nos nossos dias de hoje. Há famílias hoje que a gente percebe, elas estão vivendo um silêncio gelado, e o silêncio gelado já substituiu aquela comunicação saudável, aquela conversa edificante. Há lares nos quais, por exemplo, a crítica venenosa, elas vêm ferindo as pessoas e deixando os relacionamentos cada vez mais adoecidos. Tem mulher que só sabe criticar o marido, tem marido que só sabe criticar a mulher, e essas críticas, elas adoecem, elas prejudicam o relacionamento, porque a comunicação, a linguagem fere, a linguagem machuca, e isso torna o lar um ambiente espinhoso para as pessoas. Mas eu observo também que há famílias nas quais o perdão jamais é oferecido, as mágoas jamais são tratadas, e aquela conversa amorosa tornou-se cada vez mais rara dentro do relacionamento conjugal. Nesses casamentos, nesses ambientes, nessas famílias, a língua deixa de ser remédio para ser veneno, a língua deixa de ser remédio que cura para ser um chicote que vai ferindo o relacionamento, a língua deixa de ser fonte de vida para ser fogo destruidor nesse relacionamento. Provérbios 12, 18 diz que a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você quer edificar o seu casamento, se você quer ter uma família saudável, então você precisa aprender a se comunicar dentro desse casamento, a ter uma comunicação boa, que edifica, que consola, que conforta, que anima o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Tome cuidado com a sua comunicação, tome cuidado com o que você diz no relacionamento conjugal, que a sua boca possa promover vida, que os seus lábios, que dele possa brotar medicina, que cura a alma, que fortalece o coração, em nome de Jesus. Você quer uma família saudável, você quer edificar a sua casa de maneira que ela tenha saúde, então se comunique bem e tenha cuidado com as suas palavras. Em segundo lugar, para se edificar um casamento saudável, é preciso que o casal separe um tempo para estar juntos.
Esse é outro princípio que a palavra de Deus trata. Aqui em Efésios 5:29, nós lemos, e eu quero ler novamente, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ao falar do casamento, esse texto nos diz que nós precisamos aprender a cuidar da nossa própria carne. Paulo diz isso tendo em mente aquele texto de Gênesis 2:24, no qual diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. No casamento nós nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge. Precisamos aprender a cuidar então no nosso casamento um do outro. Precisamos de ter tempo um para o outro no dia a dia da nossa família. Muitas vezes a agenda da gente está congestionada, a nossa agenda está cheia de coisas para fazer, e tem sido um tormento para muitos casais, uma agenda cheia, porque eles não conseguem parar para estar juntos com os filhos e um com o outro para conversar, para ter um tempo de cuidado. Todos nós, eu tenho reparado, temos andado ocupados demais com as coisas e de menos com as nossas casas, com as nossas famílias, com o nosso marido, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Muitas vezes sacrificamos as coisas que são verdadeiramente importantes por aquelas coisas que são aparentemente urgentes. É impossível manter viva a chama do amor no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, sem que a gente dedique tempo um ao outro no casamento. Você e eu precisamos reverter tempo para o nosso relacionamento familiar. Você e eu precisamos reservar tempo para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Isso é algo inegociável, imprescindível no nosso casamento, meu amado. Se não separarmos tempo para a família, poderemos ter muito sucesso naquilo que nós realizamos na nossa vida profissional fora de casa, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir com muito pesar as consequências dessa nossa decisão, porque quem ama tem tempo para a pessoa amada, quem ama procura agradar a pessoa a quem ela ama. Não adianta buscarmos as coisas e perdermos o nosso relacionamento familiar. Os casais mais felizes são aqueles que encontram tempo para estar juntos. Eu fico impressionado com isso, porque hoje nós não estamos mais cuidando uns dos outros dentro das nossas famílias. Você trabalha o dia inteiro, às vezes o marido trabalha o dia todo, a esposa também trabalha o dia todo, fora de casa, chega em casa, os dois têm roupa para lavar, roupa para passar, comida para fazer, panela para poder ser limpa, enxuta e guardada, e as crianças no meio de tudo isso. E o que é que acontece? A gente acaba perdendo a oportunidade de ter tempo um para o outro, de ter tempo de conversa, de diálogo, de cuidar um do outro. Aqueles casamentos que funcionam, aqueles lares que são edificados, são aqueles lares onde o casal consegue cuidar um do outro, onde o casal, apesar de todo o peso da responsabilidade que sobrevém a eles no dia a dia, eles conseguem ainda ter tempo um para o outro. Querido, tenha tempo para a sua esposa. Querida, tenha tempo para o seu marido. Querido, tenha tempo para os seus filhos. Eu sei que é desafiador, eu sei que as demandas e a agenda da gente é sempre lotada e com muita correria, mas se você quer edificar o seu casamento, você precisa de cuidar do seu relacionamento com a esposa, com o marido e com os filhos. Quem cuida, ama. Quem ama, cuida. Então, querido, se você quer edificar o seu casamento, se você quer ter uma família saudável, tenha tempo para cuidar das pessoas que você ama. Porque o que eu tenho observado é que a gente fala que não tem tempo, mas aí você chega do trabalho,
você chega daquela correria toda e aí muitos casais, o marido vai para frente da televisão, ou a esposa também, ou os dois vão para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook e ficam ali 40, 50 minutos, 1 hora, porque não teve tempo durante o dia para ver, mas quando chega em casa deveriam dar tempo um para o outro ou para os filhos e ficam gastando tempo nessas coisas, e aí o casamento se perde, o relacionamento esfria e não há mais atenção, não há mais carinho. Cuidado com isso. A Bíblia diz que quem ama cuida, que quem ama separa tempo para cuidar da sua própria carne. Então cuide um do outro dentro desse relacionamento em nome de Jesus, e o seu casamento vai ser saudável. Em terceiro lugar, para se edificar um casamento saudável, é preciso aprender a superar tensões e conflitos, queridos. Aqui em Colossenses 3,13, a palavra de Deus diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Preste atenção, meu amado, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que não existe relacionamento que não experimente algum tipo de conflito. O que a Bíblia está dizendo é que não há casamento, que não há relacionamento que não tenha passado por tensões e conflito. Não há casamento perfeito, não existe casamento perfeito. Marido e mulher são dois universos diferentes, com visões e desejos não apenas diferentes, mas às vezes conflitantes e opostos entre si. Investimento e renúncia são necessidades básicas para se manter o nosso casamento saudável, porque temos queixas muitas vezes uns dos outros. É por isso que nós precisamos aprender a exercer o perdão sempre no nosso relacionamento. Pelo perdão, o nosso presente fica livre de ressentimentos de ontem. O perdão é desafiador, às vezes o perdão é embaraçoso, mas sem ele não há esperança para o nosso relacionamento. O perdão é a cura das memórias amargas. O perdão é a faxina da nossa mente. Ele faz a asepsia da nossa alma. Perdoar é lembrar sem sentir dor, e a palavra de Deus diz que no nosso relacionamento conjugal, muitas vezes nós experimentamos tensões, experimentamos conflitos, e nós precisamos aprender nessas tensões e conflitos a nos perdoar, porque é o perdão que torna saudável o nosso relacionamento. E é por isso que nesse texto a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz para mim e para você: perdoai-vos. Ele diz dessa necessidade de nos suportar uns aos outros. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha, os nossos relacionamentos conjugais estão cheios de queixas. Eu tenho encontrado inúmeros casais com queixas um do outro, maridos que se queixam das suas esposas, esposas que se queixam dos seus maridos, filhos que se queixam dos seus pais. Os relacionamentos, a Bíblia diz, e ela nunca escondeu, são marcados por conflitos e tensões, mas para que haja saúde no nosso relacionamento, para que haja saúde no nosso lar, precisamos aprender a nos perdoar, a perdoar-nos mutuamente, para que a nossa casa tenha saúde em nome de Jesus. É impressionante porque você e eu sabemos disso, mas é importante que a gente lembre com muita frequência que a nossa vida, ela sempre acontece em meio a conflitos. Nós vivemos uma vida com muita frequência marcada por muitos conflitos. E a única forma da gente superar os conflitos e tornar o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento um lugar saudável é com o perdão. Quem sabe você, marido, está precisando fazer uma asepsia na sua alma, e ela só será possível se você perdoar as falhas da sua esposa. Quem sabe, esposa, você está aqui nessa noite profundamente magoada, irritada, profundamente ferida pelo seu marido, e você precisa aprender
a perdoá-lo ainda mais do que vem perdoando. Quem sabe vocês estão feridos por causa dos filhos que, apesar de toda a dedicação, de todo o amor, de todo o investimento que vocês vêm fazendo e já fizeram na vida deles, eles não têm correspondido às expectativas e vocês estão magoados. Quem sabe não é isso que está tirando a sua paz. Você precisa perdoar os seus filhos. Quem sabe o filho que está me ouvindo nessa noite precisa de perdoar os seus pais, porque eles estão feridos e magoados. A Bíblia diz que os nossos relacionamentos familiares, conjugais, os nossos relacionamentos de uma forma geral experimentam muitos conflitos, mas a gente só pode ter saúde emocional, saúde na nossa casa e na nossa família, quando nós aprendemos a perdoar. Você quer edificar o seu casamento, a sua vida? Você quer ter uma família saudável, uma vida melhor? Perdoe. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deixa eu te dizer, uma forma de você ter o seu casamento saudável é aprender a perdoar. As famílias que aprenderam a perdoar um ao outro no relacionamento conjugal são as famílias que são mais felizes. Então tenha uma família feliz. Aprenda a perdoar em nome de Jesus. Em quarto lugar, para edificar um casamento saudável, diz aqui a palavra de Deus, é preciso que você e eu tenhamos uma correta relação com os filhos. Malaquias 4:6 diz aí para nós o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Muitos casais entram em crise no casamento por causa de um relacionamento errado com os filhos. Os filhos nunca podem ocupar o lugar do esposo, os filhos nunca podem ocupar o lugar da esposa. Essa distorção que tem acontecido frequentemente dentro de muitos lares, elas machucam tanto o casal como os filhos. A melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer pelos filhos é amar um ao outro. Muitos casais, por exemplo, chegam à terceira idade em crise, porque quando os filhos se casam e saem de casa, eles não sabem mais se relacionar de modo saudável um com o outro. Perderam a capacidade de se relacionar, porque durante a caminhada de longos e longos anos, o que é que eles fizeram? Concentraram toda a sua atenção nos filhos, concentraram todas as suas energias nos filhos, e quando eles vão embora, e quando eles saem de casa, e quando eles vão tocar a sua própria vida, já independentes, o casal já não sabe mais se relacionar. É preciso que você entenda que se você quiser ter um casamento saudável, você precisa ter uma relação correta com seus filhos. Seus filhos não são mais importantes do que o seu marido e nem mais importante do que a sua esposa. Precisamos cuidar dos nossos filhos com responsabilidade, precisamos cuidar dos nossos filhos com carinho, com amor e também com disciplina, mas sobretudo precisamos, como marido, como esposa, amar um ao outro, porque quando os filhos se forem, o que sobrará na nossa casa, o que vai sobrar na nossa família é você marido, é você esposa. Então tenha um relacionamento saudável com os seus filhos. Não faça de seus filhos o objetivo maior da sua vida conjugal. Eles são muito importantes, devem ser amados e cuidados, mas você, marido, e você, esposa, precisam ter um relacionamento saudável com eles e não permitir que eles ocupem toda a agenda da vida de vocês. Eles são importantes, como eu disse, mas vocês têm que aprender a cuidar um do outro, porque quando eles forem embora, vocês dois continuarão a caminhada juntos. É muito importante que os casais aprendam isso. Eu tenho visto muitos casais tendo conflitos sérios dentro do casamento.
porque às vezes eles concentram toda a atenção, toda a energia no filho ou na filha, toda a expectativa de realização de muitos pais e de muitas mães estão completamente depositadas nos seus filhos, e depois que esses filhos vão embora, o casamento de muitos deles acabam, porque eles perderam ao longo dessa caminhada a capacidade de conversar, de serem fraternos um com o outro, de terem um tempo de carinho, de cuidado um com o outro. E então, quando os filhos vão embora, eles olham um para o outro dentro de casa e eles se identificam como dois estranhos nesse relacionamento. Querido, se você quer ter um casamento saudável, tenha um bom entendimento de como deve ser a sua convivência, a sua relação com seus filhos, e não os coloque acima da sua esposa ou acima do seu esposo. Em quinto lugar, para se edificar um casamento saudável, é preciso administrar corretamente o dinheiro. Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Meus queridos, muitos casais não sabem lidar com o dinheiro e acabam vivendo sempre atolado em dívidas. Muitos casais acabam comprando o que não precisam com aquele dinheiro que eles não têm, para poder impressionar as pessoas que eles não conhecem. Problemas financeiros têm sido uma das principais causas de briga, de contendas e de divórcios, porque muitos casais gastam mais do que ganham, vivem de empréstimos e pagam juros enormes que representam um grande perigo e ameaça para o equilíbrio financeiro da sua família, porque a dívida coloca um tremendo peso sobre o relacionamento familiar. É melhor, escute o que eu vou te dizer, é melhor a gente ter uma vida mais modesta do que você viver de aparências. É melhor o pouco com paz do que o muito sem tranquilidade de espírito. Provérbios 15:17 diz assim: é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio. Há pessoas que têm muito, mas vivem perturbadas, e há outras pessoas que, embora tenham pouco, elas vivem de maneira abundante e tranquila. A Bíblia diz em Provérbios 13:7 o seguinte: há quem se torne rico sem nada possuir, e quem se torne pobre tendo grande riqueza. Preste atenção. Se você quer edificar o seu casamento de maneira saudável, se você quer ter uma família equilibrada, uma vida em família correta, aprenda a administrar direito o dinheiro que vocês ganham. O marido e a esposa precisam ser parceiros nesse relacionamento e não rivais nessa questão da vida econômica. É necessário que a família administre com todo cuidado, juízo e equilíbrio o ganho financeiro. Marido, esposa, vocês precisam se assentar juntos e colocarem na mesa: nós ganhamos isso, e fazerem ali então a lista das despesas, para onde vai cada situação, e viver de maneira modesta, para que vocês possam ter como concluir todas as necessidades da sua família, para que vocês possam ter como cumprir com todas as demandas financeiras da sua casa. Porque muita gente não sabe lidar com o dinheiro, porque muitas famílias não sabem lidar com o dinheiro, porque muitas mulheres não sabem lidar com o dinheiro, porque muitos homens não sabem lidar com o dinheiro. O casamento de muitas pessoas tem ido para a falência. Escute só, eu sei que para muitas pessoas é difícil administrar a vida financeira com equilíbrio, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus afirma para mim e para você, que se nós queremos ter um casamento saudável, você e eu, todos nós, precisamos administrar corretamente o dinheiro. Quem sabe não é essa a razão de muitas crises dentro da sua casa. Às vezes a mulher gasta mais do que poderia, às vezes é o marido que gosta de gastar mais do que
A família pode e tem, e isso vive criando situações de conflito entre eles. Às vezes o conflito não é nem o marido nem a mulher, mas às vezes é a mulher que quer dar à filha ou ao filho alguma roupa, algum tênis de marca, e que está fora do alcance do casal e da família, porque são caros, e então isso acaba gerando atrito, dificuldades na família. Preste atenção, querido, administre corretamente o dinheiro, não permita que isso crie atritos entre você, não permita que isso crie atrito entre vocês na casa, porque a vida financeira tem que ser bênção e não um campo de batalha. A vida financeira da família tem que ser um lugar de provisão e não um lugar de discórdia. Você marido, você esposa, você filho, precisa colaborar para que o seu lar seja saudável, para que a sua casa tenha paz, para que o seu relacionamento amadureça. Então, para que a sua família tenha saúde, é necessário administrar corretamente o dinheiro. Como é que você tem administrado os recursos da sua casa? Uma das coisas que me espantam e chamam a atenção é que muitos casais não possuem conta conjunta. Às vezes tem mulher que não sabe quanto o marido ganha, e às vezes tem marido que não sabe o quanto a mulher ganha. E quando eu converso com casais que estão em crise por causa da vida financeira, eu sempre ouço alguma queixa dessa natureza. A mulher dizendo assim: não, porque meu marido é muito gastador. Ou às vezes eu ouço mais dizendo assim: não, minha mulher gasta demais e ela não pode saber quanto que eu ganho. Sabe o que é isso? É uma situação que vai criando desconforto, é uma situação que vai criando dificuldade, é uma situação que vai criando tensão no casamento, e isso leva ao divórcio e à separação. Essa é uma das razões que mais promove a quebra do laço familiar, a falta de uma administração correta do dinheiro. Você quer uma família com saúde? Você quer uma família bem equilibrada? Você quer uma família abençoada e firme nos princípios da fé? Então administre corretamente o seu dinheiro. Não gaste mais do que você ganha. Não faça isso de maneira nenhuma. Pelo contrário, administre com muita severidade aquilo que você ganhe e faça o maior esforço, inclusive, para economizar parte do seu ganho, porque quando chegar um momento de crise, como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão perdendo o emprego, onde as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, e alguns que são autônomos nem conseguem ganhar o pão de cada dia, se não tiver uma reserva, se não tiver separado um pouquinho do que ganhou ao longo dos anos anteriores, está vivendo hoje um tempo de dificuldade. Amados, você que me ouve nessa noite e me assiste, entenda uma coisa: para que a gente possa ter um casamento saudável, é necessário a gente aprender a administrar corretamente o dinheiro que ganhamos. E eu quero terminar essa minha palavra dando a você apenas um exemplo. Talvez não seja o exemplo mais brilhante que você já viu ao longo da sua vida, mas eu posso falar do meu exemplo. Eu me lembro que quando eu casei, há 26 anos atrás, logo quando eu casei, eu me assentei com a minha esposa. Chamei a Lu e nos assentamos na mesa da nossa casa, na copa. E eu virei para a Lu e falei assim: aonde nós queremos estar daqui a 20 anos na nossa vida econômica? Fizemos um planejamento de 20 anos. E eu me lembro perfeitamente que nesse planejamento não foi minucioso, não foi um planejamento detalhado, mas foi como que se a gente traçasse uma rota a ser seguida para os próximos 20 anos. E eu falei assim: financeiramente, o que queremos ter daqui a 20 anos? E aí a gente chegou num acordo, falou assim: daqui a 20 anos nós queremos ter condições de já ter alcançado o carro próprio e a nossa casa. Esse foi o nosso projeto. Duas coisas simples: em 20 anos queremos ter condições de adquirir o nosso carro e a nossa casa, e claro, os nossos filhos e a educação deles, mas essas coisas simples. E aí, depois de uma conversa longa sobre isso, nós falamos: podemos ter um tempo de atraso nisso. Quanto tempo?
até 3 anos. Ou seja, resumindo a história, fizemos um planejamento para 23 anos e decidimos que em 23 anos, quando nós chegássemos lá na frente, em 23 anos, nós precisávamos ter o nosso carro, a nossa casa e os nossos filhos. E nós perseguimos esse alvo. E com a graça de Deus, nós alcançamos esse alvo. Eu não tenho casa ainda, faltou a casa. Mas é porque a gente não quis comprar a casa, nós compramos um terreno, o terreno valorizou, e se a gente hoje vender o terreno, dá para comprar uma casa. Mas a gente decidiu deixar o terreno valorizar, porque está valorizando mais do que casa. Mas nós alcançamos o nosso objetivo. Temos os nossos filhos, não é? Não temos o nosso carro, porque na época vendemos e compramos o terreno, mas hoje nós temos 2 terrenos, para dizer a verdade, 2 terrenos, dá para comprar a nossa casa e o carro se precisar. Mas foi um planejamento que fizemos para 23 anos. Mas nesse período nós sofremos. Me lembro de um tempo que nós ficamos economizando centavo por centavo, sem comprar roupa, calçado durante 2 anos, para a gente economizar o máximo possível para comprar o carro. Fizemos um esforço tão grande para comprar o primeiro carro. Eu quero dizer com isso que você, marido, esposa, filho, vocês precisam assentar. Se vocês nunca fizeram um planejamento financeiro, que façam. Onde é que você quer estar daqui a 5, 10 anos na sua vida econômica? Faça um planejamento com a sua esposa, orem sobre isso, persigam esse alvo. Isso traz saúde para o relacionamento conjugal, segurança para a sua casa. E com certeza será uma grande bênção para a sua vida. Meu desejo é que você tenha uma família saudável. O meu desejo é que você tenha um lar equilibrado. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir os princípios que nós lemos aqui nesse texto da palavra de Deus. Que princípios são esses? Você precisa cuidar da sua comunicação. Você precisa ter uma boa comunicação na sua casa. Cuidado com as suas palavras. Você precisa, como marido e esposa, vocês precisam separar um tempo para vocês estarem juntos, para cuidarem um dos outros, para cuidar um do outro e dos filhos inclusive. Em terceiro lugar, vocês precisam superar as tensões e conflitos que ocorrem dia a dia. Muitas vezes vocês vão experimentar conflitos no casamento, tensões no casamento, mas como é que se supera isso para que a saúde no lar não falte? Com perdão. É preciso se perdoar. Ah, pastor, eu venho perdoando meu marido, a minha esposa há muito tempo, mas você vai precisar continuar perdoando até quantas vezes forem necessárias para que haja saúde nesse relacionamento. Pedro teve essa crise: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, ao meu próximo? E Jesus disse a ele: até 70 vezes 7. Muitas vezes. Se você quer ter um casamento saudável, você também precisa, em quarto lugar, ter uma relação correta com os seus filhos. Não coloque seus filhos acima do seu cônjuge. Nunca faça isso. Os filhos um dia amadurecem e vão embora. E vão ficar vocês dois. Você deve amar e cuidar dos seus filhos, mas não colocá-los acima do seu marido ou da sua esposa. E por último, você precisa aprender a administrar corretamente seu dinheiro. Se você fizer isso, se os dois fizerem isso, se a família fizer isso, com certeza você terá uma família saudável, melhor, mais abençoada. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te ajude nessa caminhada, a fim de que você tenha uma família saudável, feliz e equilibrada, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para que a gente possa orar mais uma vez. Vamos orar, terminando esse momento devocional. Feche os seus olhos aí na sua casa. Eu vou orar pela sua família, eu vou orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Eu vou orar pela sua casa, para que o Senhor te abençoe e te ajude nesse processo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, nesse momento, a vida de cada pessoa que participou desse momento de edificação, desse momento, ó Deus, de crescimento espiritual. Pai, que o Senhor possa visitar essas famílias, esse casal, esse marido, essa esposa, esses filhos que nos ouviram e escutaram nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar essas famílias, aonde houver uma dificuldade, atrito, conflito, tensão. Que o Senhor possa trazer um espírito perdoador, um espírito
espírito de paz. Meu Deus, os casais que estão vivendo essas situações aonde o diálogo já morreu, aonde a comunicação tranquila já foi embora de casa, que o Senhor possa devolver, ó Deus, a capacidade a cada um desses casais de estarem se comunicando de maneira amorosa, de maneira compreensiva, que a palavra nos lábios do marido, que a palavra na boca da esposa seja como um remédio, como medicina e não como um chicote que fere. Meu Deus, em nome de Jesus, dá discernimento a cada casal para lidar bem com os seus filhos, de maneira que eles não invertam os valores dentro de casa. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa ajudar cada família que nesse momento participa desse culto a ter uma boa administração da sua vida econômica, para que, ó Deus, eles possam conquistar juntos com a bênção do Senhor e, sobretudo, que eles possam, ó Deus, com o auxílio do Senhor, saber fazer um planejamento para uma vida bem-sucedida. Nós oramos abençoando esses lares e repreendendo toda ação do diabo que tenta, ó Deus, separar, destruir os lares que nos ouvem nesta hora. Todo espírito de desentendimento, de discórdia, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Queremos paz neste lar, paz nesta casa e a bênção do Senhor sobre esta família. É o que nós ministramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, querido. Nós estamos terminando esse momento, mas eu quero deixar aqui a minha palavra de incentivo a você. Que você continue a investir na obra de Deus. Você vai ver aqui agora, passando na próxima tela, a conta da igreja, onde você pode depositar a sua oferta e seu dízimo. Não desampare a casa do Senhor, a casa de Deus. Invista no reino do Senhor. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Eu acredito hoje, primeiro domingo do mês de maio, eu acredito que essa semana deve sair já um decreto da prefeitura nos liberando para voltar a celebrar, é claro, com um grupo menor de pessoas em cada reunião, com um distanciamento um do outro. Nós vamos cumprir tudo isso, nós estamos aguardando esse decreto, não é? Para esse momento. Então, eu acredito que já no segundo domingo, no próximo domingo, dia 10 de maio, você já poderá estar aqui conosco. Vamos ter a Santa Ceia no segundo domingo, 10 de maio. Acredito que já vamos poder celebrar com liberdade e claro, com o cuidado necessário que virá no decreto. Então, eu espero estar com você pessoalmente já no próximo domingo. Deus te abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.